Você que é do mercado imobiliário, dos ramos de construção civil, loteadoras, incorporadoras, seja também engenheiros, arquitetos, e está com algum tipo de dificuldade de lidar com as cargas tributárias, planejamentos societários, hoje aqui a gente vai ter um bate-papo. Te convido a conhecer um pouquinho da história da Imobiz, que é uma contabilidade especializada no mercado imobiliário. Meu nome é Igor Estevam e vou estar aqui junto com a Luzia Maria. Eu sou a Luzia Maria e juntos hoje vamos conversar um pouquinho como a especialização contábil pode mudar o jogo ali das loteadoras, incorporadoras, imobiliárias e vários outros negócios do setor imobiliário. Muita gente não me conhece, eu esqueci de me apresentar. O meu nome é Igor Estevam. Já sou contador formado há mais de 10 anos, especialista em direito tributário, contabilidade do imobiliário, direito imobiliário. E eu tenho certeza que vamos ter um bate-papo aqui muito agradável, a fim de trazer novidades para você, né? Uma contabilidade do imobiliário, uma contabilidade que é tão complexa, né? Mas eu acho que antes de tudo, né, Luzia, a gente tem que começar falando também um pouquinho da história da Imobiz, né? Como a Imobiz surgiu, como a gente se tornou referência nesse mercado de contabilidade do imobiliário, de um mercado desse tão complexo, né? Então, eu acho que o ideal seria a gente começar falando da nossa história, né? Um pouquinho da nossa história. Claro, eu concordo. E para eu começar a contar a minha história, eu preciso começar lá desde meus 12 anos de idade, porque desde pequena eu sempre fui uma criança com um pensamento muito acelerado. Eu sempre fui fora da curva, né? E quando eu tinha 12 anos de idade, eu falei assim, não, eu vou vender roupa. Aí eu comecei a vender roupa como sacoleira. Eu fui lá, comprei uma roupa, falei, não, vou vender essas roupas como sacoleira. Fui, tentei, não deu certo. Logo eu comecei a vender Mary Kay, tentei, não deu certo. Mas eu sempre ia tentando alguma coisa nova. Eu nunca parei, eu nunca desisti. E logo eu já entrei para dentro do escritório. Para quem não sabe, eu e meu irmão, eu e o Igor, nós somos irmãos. E nosso pai tem um escritório aí há muitos anos. Ele já se foi, mas deixou o escritório. E hoje a gente está lá dentro desse escritório. E a partir daí que surgiu a Imobiz, que a gente já vai chegar aí à frente. E logo eu entrei para dentro do escritório. E lá no escritório eu era muito nova, tinha 13 anos, eu entrei como auxiliar da minha tia, ela chamava Lena. E ela trabalhava no departamento de imposto de renda de pessoa física. E eu entrei como auxiliar e eu digitava para ela todas as declarações de imposto de renda de pessoa física. E no que eu digitava, eu sempre perguntava, por eu ser muito curiosa, eu sempre perguntava para ela, tirava as dúvidas. E eu fui entrando ali e tomando, assim, um certo conhecimento das declarações de imposto de renda de pessoa física. De certa maneira, então, o imposto de renda foi a porta de entrada para o que hoje você conhece de contabilidade, né? Vamos dizer assim que... Sim, por que eu estou te falando isso? Porque o contador, ele é acostumado a andar na rua e as pessoas, sempre que tem alguma pergunta, a primeira coisa que eles fazem é referente ao imposto de renda. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas, ela não enxergam o contador como um contador, né? Como uma pessoa que ajuda ali na empresa e tudo mais. Ela enxerga o contador, muitas das vezes, né? A gente está ressignificando esse papel, mas como o cara que faz o imposto de renda. Sim, né? Exatamente. Quando eu falo que eu tenho conhecimento de imposto de renda, a pessoa já faz 1000 perguntas se acha que está pagando certo e tudo mais. Mas, continuando, logo, o meu pai, ele adoeceu, né? Ele teve uma doença, ele teve um câncer e eu tive que ir para casa. Eu tive que ir para casa para ajudar a minha mãe a cuidar do meu pai, porque o meu pai, ele não aceitava cuidados de enfermeira, ele não aceitava nenhum tipo de cuidado de outra pessoa de fora. Ele só aceitava o meu cuidado, o cuidado dos meus irmãos e o cuidado da minha mãe. Então, eu e minha mãe ficava em casa
E nesse momento, você, né, Igor, com diversos desafios que eu creio que você vai contar um pouquinho aí pra gente, entrou para o escritório e tomou frente do escritório. Você já estava lá dentro, mas você tomou frente do escritório naquele momento ali. E no que eu fui para casa ajudar minha mãe a cuidar do meu pai, mesmo assim, eu não parei. Eu ajudava minha mãe, eu estudava e eu tinha alguns outros empreendimentos ali e eu não parei. Eu nunca parei de fazer alguma coisa. Eu sempre tentei. E logo eu fiquei em casa ajudando a minha mãe e logo eu voltei para o escritório. Quando meu pai ainda estava doente, eu voltei para o escritório. E quando eu voltei para o escritório, passou um tempo, ele veio a falecer, né? E quando ele veio a falecer, eu já estava dentro do escritório. E quando eu cuidei do meu pai, eu gostava tanto de cuidar do meu pai, mas tanto mesmo, que eu comecei, assim, a sentir amor por cuidar das pessoas. Foi aí que eu falei, não, eu vou fazer medicina. Comecei a estudar, isso era no início de ano. Comecei a estudar para passar numa federal. E chegou no fim de ano, um vestibular de medicina ali para uma faculdade federal não é nada fácil. Mesmo eu tendo estudado de tamanho assim, não deu certo. Mas eu poderia continuar tentando ali, né? Estudar para medicina e, sei lá, ir para fora da minha cidade. Ou eu poderia continuar na minha cidade e tentar algo novo, né? Uhum. Aí foi quando eu decidi, não, eu não quero ficar longe da minha família, eu quero ficar aqui na minha cidade e eu quero tentar algo novo. Foi quando eu entrei para o escritório novamente e lá voltei para as declarações de imposto de renda de pessoa física, atendi as pessoas físicas, atendi os construtores. E aí eu fui pegando gosto por aquilo, fui pegando gosto. Foi até quando, né, Igor? Um dia você me chamou e você falou assim, Luzia, eu não lido muito bem com pessoas, mas você lida muito bem com pessoas, então eu quero que você faça o RH aqui do escritório, eu quero que você faça a gestão de pessoas do escritório. E aí eu falei assim, o quê, Igor? Eu não tenho conhecimento disso. E aí eu já passou um mundo na minha cabeça. Aí você, do nada, recebeu um start e falou assim, não, eu vou falar com uma pessoa que vai ajudar a gente. Eu falei, Igor, mas que pessoa? Aí do nada você foi e ligou para Priscila. E eu falei, gente, quem é Priscila? Quem que é esse povo? E aí a Priscila teve uma conversa comigo, assim, de 2 minutos. E ela já... Na realidade, eu peguei o telefone, eu liguei na sua frente. Na minha frente. Eu fiz uma chamada, acho que até de vídeo pra ela. Exatamente. E aí, naquele momento ali, eu falei assim, eu tenho certeza que a Priscila vai ser a pessoa que vai mentorar a Luma nesse sentido, que vai ajudar ela e ajudar o escritório também, né? Uhum. Para deixar claro para todo mundo, vou deixar você continuar a sua história, mas para deixar claro aqui para todo mundo, até então, líder contabilidade. Né? A gente nem existia Imobize ainda, né? Exatamente. Apesar da gente já apostava muito no mercado imobiliário, mas não existia Imobize ainda. E aí eu liguei para Priscila, né? Aí você pode... Foi. E aí você ligou para Priscila, eu tive uma conversa de 2 minutos com a Priscila, de algo que eu não tinha conhecimento. E aí, como eu nunca tive medo de tentar, eu sempre gostei de desafios, eu falei assim, não custa eu tentar. E não era algo que eu gostava. Contabilidade, antes de eu entrar no escritório de contabilidade, que era do meu pai, eu pensava que contabilidade era o lugar onde as pessoas ficavam atrás de uma mesa enviando guias para os clientes e pronto. Essa era a minha visão. Mas quando eu entrei dentro do escritório... A visão do contador despachante, né? Isso, exatamente. Quando eu entrei para dentro do escritório, eu vi que era algo totalmente diferente. E eu até não poderia gostar de contabilidade ou de gestão de pessoas, mas eu aprendi a gostar a partir disso. Eu aprendi a gostar de certa maneira que eu consegui fazer um trabalho dentro da líder contabilidade com muita excelência.
graças a Deus, né? Graças a vários outros suportes que a gente teve, né? E aí, eu fazia o RH do escritório e também atendia pessoa física. E com o tempo, essas pessoas físicas, veio muitos clientes construtor. Muitos. Lá no escritório, a gente atende muitos clientes construtor, faz ganho de capital e vários outros. Começou a chegar várias empresas, assim, do mercado imobiliário. E um dia, você foi e me chamou novamente, né? E apresentou a ideia da Imobize. Até então não existia nada de Imobize, mas você falou assim, não, Luma, deu tipo uma chamada inicial para a Imobize. E aí eu fui e falei assim, gente, meu irmão tá ficando doido mesmo. Um dia ele fala que eu tenho que fazer RH, outro dia ele me fala de mercado imobiliário. Aí eu fui sair da sua sala lá muito pensativa sobre o mercado imobiliário. E a hora que eu saí do escritório e fui para casa, sabe quando você compra um carro novo? Por exemplo, você vai lá e compra um Corolla. Parece que todos os carros que você vê na rua é um Corolla? Foi isso que aconteceu comigo quando você me falou do mercado imobiliário. Todos os lugares que eu olhava tinha uma obra, tinha algum empreendimento, tinha aquele tanto de incorporadora. A todo momento eu estava vendo o mercado imobiliário ali em ação. E eu fui e falei, meu Deus, será que eu vou entrar nessa com o meu irmão? E aí a gente resolveu entrar nessa junto, né, Igor? Uhum. E aí hoje a gente está aqui para bater um papo, para um bate-papo, né, da Imobize. E conta um pouco da sua história também, para a gente saber. Porque a gente, como é o primeiro conteúdo que a gente grava, né? A gente, antes de tudo, a gente quer eternizar aqui, até pra gente, um pouquinho da nossa história também, né? Então a Luma contou um pouquinho, eu chamo ela de Luma, carinhosamente Luma, mas o nome dela é Luzia Maria. Então a Luzia contou aqui um pouquinho da história dela, de como que surge. Eu vou contar um pouquinho da minha história e logo eu já vou entrar com a história da Imobize, certo? Como ela começa, você já deu alguns spoilers como começa, né? Não começou aleatoriamente, tipo, nós vamos abrir uma contabilidade do imobiliário. Foi algo que foi acontecendo, simplesmente. O nosso conhecimento ele foi sendo encapsulado, ele foi sendo concentrado nesse mercado. A gente foi aprendendo a trabalhar com esse mercado, né? Atendendo clientes, empresas, testando, e acabou que deu certo. Mas a minha história, tá totalmente ligada à sua história, né? A doença que o meu pai teve lá atrás, o câncer que ele teve, posteriormente o falecimento dele e a responsabilidade prematura que eu tive que pegar do escritório lá naquele momento, naquela época, né? Naquele momento, a Líder Contabilidade era uma empresa muito familiar, né? Uma empresa de amigos, nossos clientes eram mais do que clientes, eram amigos nossos, né? E a contabilidade, naquele momento, já estava num período de transição. A contabilidade que eu falo, o mercado contábil, ele já estava num período de transição, um período de... O contador não quer mais ser aquele contador despachante, não quer mais ser aquele contador que só envia guias para seus clientes, não quer mais ser aquele contador que só pensa em obrigação acessória, né? O cliente, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é SPED, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é DIPJ, que na época existia, né? Então, assim, nesse momento, nessa época, isso em 2014, 2015, a contabilidade já estava tendo essa mudança, né? Já estava tendo essa revolução, né? O contador passou a entender que ele tinha que ajudar o empresário, que ele tinha que ajudar as empresas, né? E eu tive a felicidade, não do jeito que eu queria, de pegar essa revolução, né? Eu falo não do jeito que eu queria, porque eu não queria estar pegando essa responsabilidade da maneira que a gente pegou, né? Naquele cenário. E aí, o que aconteceu é que logo eu estava, nesse mesmo período, eu estava quase formando, né? Terminando a minha graduação em Ciências Contábeis, né? E
O que eu sempre tive lá no escritório, o que a gente sempre teve quando, na época, ainda líder contabilidade, atendia esse mercado imobiliário, é uma certeza que a gente tinha um diferencial no mercado imobiliário. A gente já atendia diversos construtores, né? Até uma expressão que a gente, hoje na Imobiz, a gente procura não usar, que é a expressão do construtor. Construtor, eu não sei, talvez o pessoal de casa conhece, é aquele cara que, comercialmente dizendo, é uma expressão bastante conhecida, é aquele cara que compra um lote, divide o lote ao meio e faz ali 2 casas para vender, né? Alguns municípios nem são permitidos essa prática, mas creio eu que grande maioria dos municípios ainda é permitido. E a gente atendia muito esse mercado, né? Nessa época aí, já em 2017, por aí. E era um mercado já que a gente percebia que o amadorismo do profissional contábil, né? O profissional contábil ali fazendo a venda desses imóveis, não declarando, quando declarando de forma totalmente errada, fazendo ganho de capital de forma totalmente errada, assim, a gente passou em nossas mãos lá coisas que eram assustadoras, né? E aí a gente foi percebendo toda essa lacuna no mercado e fomos cada vez mais, ainda como líder contabilidade, para deixar bem claro, apostando mais e mais nesse mercado, né? O lance que você fala, que a gente chegou a um ponto que conversei com você e eu te chamei para um projeto, né? Realmente eu te chamo para um projeto para a gente focar nesse assunto que agora a gente vai estar contando a partir da história da Imobiz, né? Então, assim, a minha história praticamente é essa, né? A partir de agora, a gente já entra numa história da Imobiz que faz parte da minha história também, faz parte da sua, né? Uhum. E a história da Imobiz, ela começa meio com um propósito mesmo, né? Como a gente estava falando, a gente estava lá com a líder contabilidade, com uma sede muito boa, que a gente tem lá, uma sede de 2 andares, né? Uma clientela maravilhosa, uma clientela grande, né? Genérica, quando eu digo genérica, eu estou dizendo que a gente atende ainda, né, na líder contabilidade, clientes de diversos setores, né? Que mais? A gente estava com uma empresa totalmente bem estruturada, vamos falar assim, criando uma cultura organizacional forte, né? Que você já estava entrelaçada ali na parte do RH, mas a gente sabia que tinha algo a mais. A gente sabia que a gente poderia ir além daquilo ali, né? E aí, nos últimos anos, a líder, ela passou a ter um grande número desse pessoal do setor imobiliário, né? Então, a gente percebeu, né, como a gente disse lá na história minha, na história sua, a gente percebeu que a gente tinha potencial para atender esse setor imobiliário, né? E aí, eu tinha certeza que o mercado era grande, era ad eterno, que é aquele lance que a gente falou que o mercado imobiliário ele nunca vai acabar. Inclusive, você usou uma analogia que você fala lá sobre... Você até fala que tudo uma hora pode acabar, você pode até completar aí, você sempre me fala. Quando a gente foi montar, você usou essa analogia. Foi essa analogia, fala o seguinte, por exemplo... Em 2007, a Nokia dominava o mercado de celular no Brasil. Hoje, a Apple domina. Será que em 2040 a Apple vai continuar dominando? Será que em 2040 ainda vai continuar tendo os bancos tradicionais com a vinda desses bancos digitais? Mas o mercado imobiliário, não importa essas transformações. Eu, você, todos nós sempre vai continuar tendo, né, um imóvel para morar. Então, o mercado imobiliário, ele nunca acaba, ele nunca vai acabar. Eu gosto de usar a expressão que ele é ad eterno, né? Ele, tipo, as pessoas, elas nunca vão deixar de comprar casas, né? Nunca, não. Ele pode sofrer mudanças. Não só comprar, né? alugar também, Isso, né? tudo. Qualquer... Imóveis comerciais e tudo. Ah, mas se as pessoas começarem a trabalhar mais home office, quer dizer que as pessoas vão procurar mais, então, investir nas suas casas. Exatamente. Então, assim, é um negócio que nunca vai acabar. Isso aí, creio eu que não tem ninguém para refutar uma mensagem dessa. O mercado imobiliário, a tendência dele é sempre aumentar,
né? E aí a gente percebeu, voltando à história, a gente percebeu que ele é ad eterno, a gente percebeu que ele rola muito dinheiro, né? É um mercado que, se você divorciar da sua esposa, você gasta dinheiro com cartório, você gasta dinheiro com advogado, gasta dinheiro com contador. É um mercado que, se você se tem um falecimento, você atinge o mercado imobiliário também, né, através do inventário, de registros cartoriais e tudo mais. É um mercado gigante. Existe... ele é um mercado gigante. Muitas das pessoas trabalham, às vezes a pessoa que não está no mercado imobiliário, ela trabalha com o único objetivo de investir no mercado imobiliário, então é um mercado gigante. É igual você falou, o mercado imobiliário, ele está presente na vida de todo mundo. Não só quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente só pensa em imobiliário, em construtora, em incorporadora, mas só investidor de imóveis também, né? Mas a gente nunca pensa que o mercado imobiliário passa ali na vida de todo mundo, seja por um divórcio, seja comprando uma casa, seja alugando uma casa, seja comprando uma fazenda. A todo momento esse mercado está presente na vida das pessoas, não só para a construtora, incorporadora, imobiliária. Mas, né, a gente, mesmo enxergando isso tudo, a gente meio que... Na realidade, eu, naquela época, que ainda tomava muito as decisões, meio que decisões monocráticas lá no escritório, eu ainda decidi, nessa época, em não apostar as fichas exclusivamente no mercado imobiliário, né? Então, nessa época, eu meio que... pensei comigo mesmo, falei, cara, será que isso não vai afetar o escritório, né, a líder contabilidade até então? Será que isso não vai, de certa maneira, atrapalhar? Como os nossos clientes vão perceber isso? E acabou que eu não quis nichar o escritório, né? Nessa época aí, eu recusei isso aí dentro de mim mesmo identificando todas essas vantagens, eu não quis seguir em frente. E essa recusa, ela trouxe fatores que foram até engraçados, porque mesmo a gente não querendo nichar, a gente tinha muito cliente do imobiliário. E aí chegou um dia, um desses clientes chegou em mim, né? Você conhece bem quem que é ele. Lembro dessa história. Ele chegou e sentou lá e falou, Igor, você tem que nichar o seu escritório para o ramo do mercado imobiliário. Você domina muito esse assunto. E aí ele me deu o maior insight que eu tive até hoje, profissionalmente falando. É um insight que eu vou carregar sempre comigo, sempre na Imobize, que ele disse o seguinte para mim, se existe médico para coração, que é o cardiologista, se existe um médico dos ossos, que é o ortopedista, o médico das crianças, que é o pediatra. Se existe o advogado, o criminalista, o civil, o trabalhista, o previdenciarista, por que ele ainda não consegue enxergar de forma fácil, de forma clara, os contadores que são nichados, né? Os contadores especialistas, né? Então, assim, esse foi um insight muito poderoso e que, com toda certeza, esse cliente nosso, o André, ele vai ser carregado com a gente sempre, porque, cara... às vezes uma palavra, ela muda a gente, ela muda a nossa visão, e foi uma coisa assim, uma conversa até despretensiosa, uma conversa normal ali, informal, que eu tava tendo com ele no escritório, mas foi através dessa conversa que eu vi que a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu ainda não sabia se eu ia, se naquele momento a gente ia nichar a líder contabilidade, né, ou se a gente ia criar uma nova marca, né? Então, foi através dessa pessoa que a gente, vamos falar assim, que a gente deu o start e a gente mudou o nosso jeito de pensar. E foi nesse momento, Igor, que a gente recebeu esse start desse cliente, né, do André, que aí a gente falou, não, a gente precisa nichar a empresa. A gente precisa nichar, agora a gente precisa ir para cima mesmo. A gente já resolveu isso, né? E aí eu lembro direitinho que naquela época a gente chegou a alguns clientes de postos de gasolina. Na realidade, a gente já fazia contabilidade de alguns postos de gasolina.
E até mesmo por essa questão da especialidade, a gente já começou a abrir mão deles ali naquela época, exatamente. Né? A gente abriu mão deles e é difícil. Não é tarefa fácil. É difícil você abrir mão de uma empresa, ainda mais um posto de gasolina. É receita, né? É dinheiro. Então, mas a gente já estava decidido naquele momento. Então, a gente abriu mão dessas... As nossas ideias, vamos dizer, que não estavam estruturadas. Exatamente. A gente tem que deixar isso bem claro. A gente não tinha estruturado o que era a Imobize, nem fazia ideia do que seria a Imobize. Mas a gente já estava decidido em iniciar. Deixar bem claro para todo mundo. A gente está falando, a gente está numa linha do tempo, a gente está lá atrás. A Imobize não existia 5, 6 anos atrás, a gente está voltando toda a história para a gente até mesmo eternizar esse momento da Imobize, né? Momento esse que é tão legal também. Mas fácil não era. A gente tinha que escolher entre nichar ou não, mas e de forma meio que não planejada, a gente escolheu nichar, porém continuando. Na realidade, não é nichar, é oferecer como especialidade da Líder Contabilidade o ramo do mercado imobiliário. Prefiro talvez dizer dessa maneira. E a partir daí, o que a gente fez? A gente começou a trocar o pneu do carro nele em movimento. Por que nele em movimento? Porque a Líder Contabilidade, ela existia ali naquele momento. O escritório da Líder Contabilidade existia. E a Imobize nem existia ainda. A marca da Imobize, ela nem existia ainda. Então, foi tudo em movimento. Então, aqui a gente começou a fazer as coisas a funcionar, a testar o que a gente estava fazendo. A gente começou a fazer planejamento tributário ali para o mercado imobiliário, para alguns negócios do mercado imobiliário. Fazemos planejamentos societários também para alguns negócios do mercado imobiliário. E ali fizemos vários testes, né? E alguns funcionários, a maioria dos colaboradores, eles abraçaram essa causa. Eles queriam entrar nessa junto com a gente, queriam aprender, queriam entrar naquela com a gente. E teve alguns, né, uma minoria que falou, nossa, vocês são loucos fazer isso. Muitos... Abrir mão de receita. Abrir mão de receita, exatamente. Alguns clientes também falaram, nossa, vocês são loucos fazer isso, especializar em mercado imobiliário, aqui nem tem isso e tudo mais. Mas aí a gente resistiu, né? A gente resistiu a essas dificuldades que alguns colaboradores, alguns clientes passaram pra gente. Na realidade, é o medo, né? Você tá tirando a pessoa da zona de conforto. Isso. Né? E o que aconteceu é que a gente passou mesmo a testar, instrumentos jurídicos, instrumentos de planejamento tributário, ferramentas, né, software, enfim, coisas que a gente sabia que poderia agregar valor ao nosso serviço para esse mercado imobiliário, né? E, como você disse, os julgamentos vieram, né? Clientes começaram a perguntar, mas você vai abandonar a prestação de serviço que você está prestando hoje para o meu nicho, só para focar no mercado imobiliário? E aí o que vai acontecer e tudo mais? E eu acho que foi através desse medo que a gente foi criando, que eu acho que a gente deu a primeira recuada, né? A gente pensou, cara, será que a gente está no caminho certo? Será que a gente vai colocar tudo a perder o que o nosso pai lá atrás construiu? Isso. Né? Veio esse sentimento na gente de perca, com medo de perder clientes que estavam ali no escritório há mais de 20 anos, né? A gente pensou assim, será que eles vão estranhar? O que estão passando na cabeça deles, né? E realmente a gente ficou um pouco com medo e teve também alguns clientes que ficaram com medo também. Na realidade, os clientes criou esse ponto de dúvida, mas creio eu que a gente conseguiu reverter essa situação também, né? A gente mostrou para os clientes que a gente não ia abandonar eles. A Líder Contabilidade ia continuar. Ela ia continuar seguindo seu propósito, ela ia continuar seguindo a sua história essa que foi começada há mais de 30 anos pelo nosso pai, e que tinha total respeito, total credibilidade ali regionalmente falando, né? Mas o medo externo que veio tanto dos colaboradores como desses clientes acabou afetando a gente de certa maneira. E esse medo, ele fez com que
a gente colocasse uma pedra, né, em cima desse assunto de segmentar o escritório por completo, né? A gente ainda se comportava como uma contabilidade especializada no mercado imobiliário, mas não segmentada, nichada, 100% focada no mercado imobiliário, né? E foi num dia desses, como você mesmo contou na sua história, que foi onde eu resolvi te chamar. Foi. Né, na minha sala. Aí, nesse dia que você me chamou, que aí a gente deu o start. Pode falar que esse dia a gente deu... Foi bem rápido. Foi coisa de semanas a gente criou marca. Foi. Criamos... Você criou esse start, já me passou a proposta... Aí eu já abracei a ideia e a gente já criou marca, a gente já organizou os colaboradores dessa nova marca da Imobize, né? Isso. E assim, isso não aconteceu de forma também 100% aleatória. A grande causa disso aí foram empresas grandes que foram chegando, empresas loteadoras, incorporadoras, que foram percebendo valor na entrega da gente, e eu assim, é meio que aquela hora que o mercado gosta de usar aquela expressão, é a queimada de ponte. Eu tinha que queimar essa ponte naquele momento, eu tinha que saber, eu tinha que tomar essa decisão que a gente tinha que criar uma empresa 100% segmentada. E aí, nasce naquele momento a Imobize. Né? E assim, parece tão simples a gente falando, né? Parece que é algo tão simples, tão pequeno, mas naquele momento ali, logo tão rápido, numa velocidade tão rápida, foi criando uma proporção tão grande a Imobize. É porque também a gente também tá de forma descontraída aqui, tentando lembrar tudo que a gente... mas... Como que foi. Não é tarefa fácil. Não mesmo. Né? Mas faz parte. E esse é um momento, às vezes, muito mais nosso do que também para quem está vendo assistindo todo esse podcast. Esse podcast não, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? E um dos desafios maiores que a gente teve na Imobize era em questão de outros escritórios de contabilidade. Por quê? Vários outros escritórios de contabilidade ia e ofereciam um serviço com valor bem menor. Sendo que... E chegavam na gente e falavam, não, esse valor tá muito diferente dos outros e tá. Mas a gente estava oferecendo um serviço ali especializado no mercado imobiliário. Então, o que acontece? Quando você tem um serviço que é especializado, quando você tem uma mão de obra especializada, ela é mais cara. Então, naquele momento que a gente percebia, isso foi um problema que a gente teve no início da segmentação, é que os escritórios que não eram segmentados no mercado imobiliário conseguiam oferecer um serviço um pouco mais acessível. Mas, por exemplo, eles não tinham um profissional que fazia um planejamento societário. Porque o contador, o departamento de legalização hoje da maioria dos escritórios, eles nascem, crescem fazendo, abrindo empresa limitada. Eles, muitas das vezes, eles não sabem o que é um SPE, um SPC, né? Que são instrumentos poderosíssimos para uma empresa do mercado imobiliário. Para uma incorporadora, para uma loteadora. São instrumentos esses até mais importantes do que o planejamento tributário propriamente dito, né? Então, os escritórios de contabilidade aprenderam a falar que sabiam fazer planejamento tributário. Mas o mercado imobiliário, ele precisa mais do que o planejamento tributário. Ele precisa de planejamento societário, ele precisa de planejamento jurídico. Cara, quando você faz a sociedade de um empreendimento, você está colocando ali um patrimônio, muitas das vezes, multimilionário em jogo. Não é igual fazer a sociedade com uma empresa onde se trata apenas de cotas e ações. Então, fazia diferença. O que a gente tinha encapsulado, os profissionais que a gente tinha no escritório faziam essa diferença. E isso custava caro, né? Então, com certeza, esse problema que você mencionou foi um problema grande que a gente teve. O problema dos honorários que não eram equivalentes a uma contabilidade segmentada do imobiliário. Mas a história é basicamente isso. E hoje eu costumo dizer que a gente tá aqui para quebrar esses paradigmas, né?
Com A certeza. gente está aqui como aliado do cliente, como parceiro do cliente, e a gente quer alcançar e a gente quer ultrapassar, talvez é a palavra, ou romper novas fronteiras, né? Sim, A gente ainda estava muito regionalizado, né? E talvez agora é o momento da gente expandir nossos negócios. E hoje, com toda certeza, a gente consegue atender o Brasil inteiro. sim. Igor, e quando você fala disso, é até interessante eu comentar algo que quando a gente nem pensava em imóveis, você nem me falou nada. Lá no escritório, a gente faz um trabalho diferencial também. Diferenciado. É isso, eu acho, que fez assim a gente querer especializar ainda mais no mercado imobiliário. Porque lá no escritório, a quantidade de cliente que chega lá na sua sala para você explicar alguma coisa, lá a gente não sem prestar serviço de assessoria, só o serviço contábil mesmo, mas o tanto de assessoria que você presta lá, que o cliente chega lá, você acaba explicando uma coisa, a gente fala até que é um psicólogo também, que ele entra ali na vida pessoal dele também, você acaba dando conselhos da vida pessoal também, a gente sempre fala que o contador sempre é um psicólogo, porque eles chegam lá no escritório, entram para a sua sala, né? E ficam lá 2, 3, 4 horas, não só falando ali, né? Do negócio dele, mas também da vida pessoal. E isso aí também acabou despertando na gente esse sentimento de especialização, de querer especializar em algo e fazer aquilo diferente. Uhum. Tem contador que não gosta, tá? Tem contador, conheço contadores, amigos meus aí, que falam, gente, eu não gosto quando o cliente vai lá para tá falando de assuntos que não é voltado à minha profissão. Uhum. Eu particularmente gosto. Inclusive, já surgiu inúmeras oportunidades dentro do escritório fazendo esse tipo de coisa. Que é o cliente chegar lá para conversar comigo sobre assuntos aleatórios, assuntos de negócio que não tem nada a ver com o negócio dele, nada a ver com o meu negócio. Política macroeconômica que a gente vai discutindo, visando ideias, visando novos negócios. E lá na minha mesa do escritório já surgiu muitos negócios lá que a gente cria lá na hora lá e a gente acaba entendendo que aquilo ali é importante, né? Isso é só uma questão mesmo de gostar ou não, é igual você fala. O contador, quando ele gosta disso, ele acaba se tornando um psicólogo. Uhum. O cliente traz pra gente problemas pessoais que ele tá tendo com a esposa dele, problemas que ele tá tendo com um funcionário, algum problema pessoal que ele tá tendo em qualquer outro lugar. E isso é normal, né? Agora, claro, a gente, como profissional, a gente não pode absorver isso também ao ponto de estar prejudicando a nossa vida, né? Eu acho que tudo tem um balanceamento, né? Exatamente. Existe a hora também de você... fechou a porta ali, saiu do escritório, você deixa esses problemas lá, né? Tenta ajudar o cliente da melhor maneira possível, mas depois deixa esses problemas lá, né? Exatamente. E também, Igor, no escritório, a gente é muito bom dentro do que faz no escritório. Isso foi passado do meu pai para nós todos, né? Porque, por exemplo, quando a gente envia um relatório para um cliente, quando a gente envia uma guia para o cliente, a gente não só envia uma guia para o cliente, a gente explica o que é aquilo, o que é aquela guia, o que é aquele relatório, o que é aquele documento. Então, tudo isso aí, essas expertises nossas fez gerir ainda mais essa vontade de especializar no mercado imobiliário. O que você falou é muito importante. Eu falo que a clareza, ela evita prejuízos na empresa. A gente tem um número lá na nossa empresa que fica claro que hoje a maioria dos nossos clientes não tem problema com funcionários deles levando eles na justiça. É um índice muito menor do que a média que a gente tem nacional aí de funcionários levando as empresas na justiça, levando na lei para pegar alguma coisa que essa empresa deixou de cumprir ali na lei trabalhista, certo? E eu falo que
o assunto, o motivo principal disso é a clareza. Porque, assim, a maioria dos escritórios de contabilidade, eles não aceitam que o colaborador da empresa tenha acesso ao departamento pessoal do escritório de contabilidade, certo? É política dos escritórios de contabilidade. Eles aceitam apenas o sócio conversar com o colaborador do departamento pessoal. Na Imobis, a gente tem uma política um pouco diferente. O departamento pessoal nosso, ele tem clareza com o departamento da empresa, com o RH da empresa. Quando um cliente nosso desliga um funcionário, o nosso departamento pessoal vai chegar no colaborador ou no gestor do RH daquela empresa quando tem e vai deixar de forma clara toda a rescisão dele. Isso faz com que evite inúmeros processos trabalhistas, né? Então, por exemplo, tá lá o colaborador recém-demitido de uma empresa em um churrasco, certo? Com a família dele. Ele chega naquele advogado, no primo dele que acabou de formar, o primo dele já chega e fala, uai, você não tá trabalhando mais na empresa fulana? Aí ele fala, não. Ah, não, então, peraí, você recebia hora extra assim, assim, assado? Não, então aí nós temos uma oportunidade, você é direito seu. E aí já enche a cabeça daquele colaborador, ex-colaborador. Muitas das vezes isso poderia ser evitado se esse colaborador tivesse clareza porque que ele não recebia aquela hora extra. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto muito importante, que eu faço questão que o colaborador tenha consciência do que ele está recebendo. E eu faço questão que o departamento pessoal passe isso para ele. Isso evita inúmeros processos trabalhistas. Entendeu? Então, essa clareza, igual você falou, eu linkei e lembrei. Essa clareza é muito importante. Então, o mercado imobiliário, ele precisa de clareza, né? E, assim, a gente foi atropelando aqui, acabou que a gente terminou a história da Imobis e não contou que a gente terminou a história da Imobis. Acho que agora, nesse momento, a gente pode começar a contar de forma mais técnica, né? O assunto que realmente quem está nos assistindo interessa, né? Que é o assunto imobiliário, que é soluções tributárias, soluções estratégias, né? Conversar um pouquinho do mercado imobiliário em si, talvez coisas que nem está linkada à contabilidade, nem está linkada ao direito imobiliário, né? Igor, vamos começar por conceito. Existe uma grande diferença entre construtora e incorporadora. Isso você já sabe, mas eu vou falar um pouco para quem está nos assistindo aí. A construtora, o meio dela é construir, né? E a finalidade dela é a construção. Já a incorporadora, o meio dela é a construção e a finalidade dela é vender as unidades que estão sendo construídas. Essa é a principal diferença de construtora e incorporadora, porque muitas das vezes as pessoas ficam em dúvida, eu me encaixo aqui como construtora, eu me encaixo aqui como incorporadora, ou até mesmo, eu sou construtor, porque tem a construção para venda também. Então, ali tem essa grande diferença ali de construtora com incorporadora. A finalidade da construtora é construção e a finalidade da incorporadora é a venda das unidades que estão sendo construídas. Exatamente. A incorporadora, muitas das vezes, ela é confundida como construtora. E às vezes a pessoa até comercialmente dizendo, coloca incorporadora e construtora fulana de tal, né? Se você é incorporadora e se você não terceiriza a mão de obra para estar incorporando ali aquele terreno, uma edificação, por exemplo, não faz de você uma construtora, certo? Comercialmente dizendo, não tem problema nenhum, você pode usar esse nome, inclusive até conselho, fica mais bonito, né? Fica mais chique. Só que isso não faz da sua incorporadora uma construtora. Por quê? Porque, como muito bem explicado por você, a atividade fim da incorporadora é a venda de imóveis. Né? A construção do imóvel é apenas a atividade meio. E isso faz total diferença. Tem contador que leva isso em consideração. Tem contador, por exemplo, eu já vi contador que ele gera uma nota fiscal dele mesmo para ele mesmo. Isso é um absurdo, isso aí é rasgar o Código Tributário Nacional e, de certa maneira, você está prejudicando tributariamente, societariamente a sua empresa.
né? Então, tem que ter essas noções, o contador tem que ter essas noções de planejamento societário na construtora e incorporadora, porque ainda tem essa confusão de conceitos, né? Não só o planejamento societário, né, Igor, como o planejamento tributário também. Agora me veio aqui na lembrança aquele cliente nosso que chegou, ele tem uma construtora, né, construtora, empreiteira, e esse cliente, no primeiro mês, ele conseguiu economizar mais de 30 mil reais. Você lembra desse caso? Lembro sim. Ele conseguiu economizar mais de 30 mil reais. Por quê? O que a maioria das construtoras fazem? Elas vão lá, constroem, né? E cobra lá um valor de 200 mil e faz a nota lá final de 200 mil. Mas nesses 200 mil, ela teve gastos com construção, ela teve gasto com materiais, ela teve gastos com mão de obra e ela teve gastos com aluguel de equipamentos. Tudo isso ela colocou lá nos 200 mil, tirou a nota final e pronto, né? Como se fosse dessa maneira. Esse cliente economizou de que jeito? O que a gente fez? Nessa nota, a gente colocou de forma separada que X% esse cliente gastou com materiais, X% esse cliente gastou com aluguel de equipamentos, e aí a base de cálculo desse cliente nessa nota diminuiu. Consequentemente, o INSS dele também diminuiu e o ISS dele também diminuiu, o que fez ele ter uma economia tão grande de impostos. Sim, o ISS, como você mesmo disse, existe uma confusão até de entendimento jurídico, de entendimento de legislador e entendimento não menos importante dos contadores, dos advogados, que é referente ao ISS na construção civil. O ISS na construção civil, ele deve integrar à base de cálculo dele o material aplicado ou não? E para você ver o quanto um contador especializado ele é importante, porque ele acompanha essas mudanças, só para você ter uma ideia. Até 2010 o entendimento era que o entendimento, então, da base de cálculo do ISS compor material aplicado até 2010 entendia que você não poderia separar o material aplicado, certo? De 2010 a 2018, reinou outro entendimento, ou seja, durante mais 8 anos ficou entendido que poderia tirar esse material da base de cálculo. De 2018 a 2022, voltou o outro entendimento, e agora, no final de 2023, bateu o martelo aí falando que as prefeituras podem cobrar, sim, o ISS sobre o material. Só que a gente tem soluções para isso, né, que a gente também não vai revelar aqui, questões estratégicas nossa. Temos material jurídico, né, que pode pautar esses clientes nossos a não estar colocando o material na base de cálculo dessas prestações de serviço. Está cobrando apenas o ISS em cima do valor da mão de obra e não do material também, né? Então, quando você fala de ISS, por exemplo, eu lembro disso. A gente estava falando de conceito, por exemplo, conceito de construtora e conceito de incorporadora, né? O quanto isso faz diferença, não é só uma brincadeira de conceito. E aí eu gosto de lembrar daquele caso que o mercado adotou uma nova terminologia para aquele pessoal que compra os imóveis para estar vendendo esses imóveis, dar aquela reformada e tá vendendo esse imóvel posteriormente. Geralmente compra dos leilão. Eu gosto que você fala disso aí porque é um assunto que você domina bem, é um assunto que a gente atende diversos clientes nesse ramo. Seria importante, às vezes, você falar desse assunto também. Sim, claro. Não, eu acho interessante porque antes, né, as pessoas chamavam aquela pessoa que comprava uma casa
Ia lá, dava uma reformada nessa casa e vendia, chamava essa pessoa de especulador de imóveis, ou mulambeiro, ou então catireiro. Eram umas expressões, assim, bem banais mesmo, umas expressões bem feias mesmo, de verdade. Mas a pessoa que compra um imóvel, faz aquela reforma ali e vende esse imóvel, ele tem um nome certo para essa profissão. O nome certo para essa profissão é house flipping, que significa que ele é um investidor de imóveis. Então, jamais chama aquela pessoa de catireiro, jamais chama ela de mulambeiro de imóveis, porque ela tem uma profissão e essa profissão tem um nome digno para ela, que é house flipping. Esses conceitos eles são legais, porque a gente tira uma terminologia que é pejorativa, né? Catireiro de imóveis, como muitos falam, e cria-se um conceito. Esse conceito, ao longo do tempo, algumas pessoas falam que a gente está gourmetizando o nome, né? Mas esse conceito, ao longo do tempo, pode ajudar, inclusive, os nossos legisladores a estar criando estratégias tributárias, a estar criando a forma correta de tributação. Ainda assim, no Brasil, é muito comum certas atividades não ter bem definido a forma de tributação. Maior prova disso, mercado digital, por exemplo. Estou saindo um pouco do assunto do imobiliário, mas só para a gente contextualizar. O mercado digital, existem inúmeras atividades do mercado digital que ainda não é regulamentada tributariamente falando. Aí tem que fazer as famosas gambiarra tributária, tem que ir colocando ali fulano num KNAI para atender uma atividade, e, enfim, vai criando toda uma gambiarra tributária para estar atendendo esse mercado. No mercado imobiliário não é diferente, né? Como não tinha muito bem definido a questão do house flipping, né? Criava-se gambiarras para estar tributando esse pessoal. Muitas das vezes não ficava claro, tributava ele além do que devia. Não foi uma, não foi duas vezes que a gente pegou, né, clientes desse perfil sendo tributado muito além do que devia. Ou até pior, quando tributa bem a menos e depois a Receita Federal manda aquela cartinha de amor para ele, né? A conversa vai acontecendo aqui de forma técnica. Um assunto importante que a gente poderia falar, o arquiteto, ele pode atuar como pessoa física, ele pode atuar como pessoa jurídica. E digo mais, o arquiteto se estendendo ao engenheiro e a outros profissionais liberais. Isso, o arquiteto ele pode atuar tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. Não existe uma obrigatoriedade para isso. Mas eu garanto que se esse arquiteto tiver um CNPJ, além dele pagar menos imposto, ele também vai conseguir prestar serviço para empresas grandes, né, que exigem a nota fiscal. E se esse arquiteto optar pela pessoa jurídica, a primeira atitude que ele precisa ter é procurar um escritório de contabilidade especializado no mercado imobiliário. O arquiteto, como qualquer profissional liberal, certo? Do mercado imobiliário, ele tem o controle do fator R, né? Uhum. Então, às vezes, esse profissional, ele compensa estar no Simples Nacional, às vezes não, né? E como você muito bem disse, Luzi, o arquiteto, ele optando por abrir uma empresa e saindo da informalidade da pessoa física, ele deixa ali de estar pagando 27,5% de imposto de renda, ele deixa de estar pagando o INSS, que ele tem que recolher, ele deixa de estar pagando em muitas prefeituras o ISS também, que é obrigado para o profissional liberal. Então, assim, ele sai de uma tributação que pode chegar até 40%, né? E vai para uma tributação no Simples Nacional que está ali na casa dos 6%, né? Começa com 6%, mas dificilmente ele vai passar dos 8%, 9%, até mesmo porque o Simples Nacional ele pode ir mais além, ele pode passar de 15%, mas quando a gente vê que está chegando nesse momento, a gente tira ele do Simples Nacional, né? Isso acontece também, Igor, com o corretor de imóveis. Aquele corretor de imóveis que grande parte ele ganha até R$15 mil mensal,
ele fica muito na dúvida, eu fico na pessoa física ou eu abro uma empresa, eu vou para pessoa jurídica. Se ele ficar na pessoa física, ele vai pagar 27,5%. Se ele ir para pessoa jurídica, ele vai pagar 6% e ainda esse rendimento entrará como rendimento isento na declaração de imposto de renda de pessoa física. Ou seja, não vai ter mais nenhuma tributação que reincidirá no faturamento dessa empresa. A gente vê aí, então, diversas oportunidades que diversos profissionais do mercado imobiliário têm de estar pagando menos tributo e muitas das vezes eles preferem continuar na informalidade. E eu gosto de brincar que é o seguinte, muitas das vezes eles sabem disso, sabem que vão pagar menos tributos, certo? Ainda mais escolhendo uma contabilidade especializada. Porém, eles fazem comparação com o momento atual deles, que eles estão arriscando. Por exemplo, é comum a gente ver diversos desses profissionais, né, trabalhando na informalidade e não declarando isso aí à Receita Federal, ao Leão, né? E isso é um tiro no pé. A Receita Federal já está mais do que definido que ela já monitora as transações Pix, por exemplo. Com certeza. Isso aí não é eu que tô falando. Se você, qualquer um de casa aí, der um Google aí, colocar lá no Google, Receita Federal monitora Pix. Você vai ver que tem notícia disso aí no UOL, na Globo, em diversos sites de notícia aí falando disso. Inclusive do site da própria Receita Federal, certo? As instituições financeiras são obrigadas a mandar as informações do Pix para a Receita Federal. E aí esses profissionais preferem muitas das vezes ficar correndo esse risco, criando um passivo oculto, ou seja, vou continuar fazendo porque até agora deu certo. Mas amanhã a Receita pega, vai fiscalizar o quê? Os últimos 5 anos, né? Então assim, não faz sentido nenhum, igual você disse, o corretor, igual você disse, o arquiteto, o engenheiro, tá trabalhando na informalidade, tá trabalhando na pessoa física, é muito pior ainda, na formalidade na pessoa física, porque o cara vai estar pagando 40%. Trabalhando na informalidade é pior ainda, porque ele pode pagar, além dos 40%, uma multa que vai até 275%, né? Então, a dica que a gente dá é procure um contador especializado nesse mercado imobiliário para estar atendendo esse tipo de empresa, né? Com certeza. E você falando da Receita Federal estar de olho, muitas pessoas acham que não são profissionais do mercado imobiliário. Sim. Por exemplo, aquela pessoa que tem umas 2 casas de festa ou tem 2 casas de aluguel lá e aluga até mesmo pelo Airbnb. A pessoa vai lá, aluga a casa pelo Airbnb, acha que pronto, peguei o dinheiro, não tem que fazer mais nada, não coloca ali na declaração de imposto de renda de pessoa física e fica por isso mesmo. Eu sinto muito informar a essas pessoas, mas a Receita Federal está de olho nessas pessoas. Está entrando receita para essas pessoas. Então, a pessoa que tenha aluguéis, mesmo que seja pelo Airbnb, ela precisa ou declarar pela declaração de imposto de renda de pessoa física, ou então abrir uma PJ para ela, onde ela vai pagar um imposto bem menor do que na declaração de imposto de renda de pessoa física. Sim, com certeza. Inclusive, nós temos clientes, né, nesse perfil lá hoje na Imobiz. E a gente percebe, sim, o quanto ainda... Isso é uma daquelas atividades que eu tinha falado mais cedo, que ainda não está bem regulamentada. Quando foi feito lá o Código Tributário Nacional, não tinha, né, tributação para plataformas que alugam, agenciam aluguel de casas, esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Mas se você olhar a ponta da caneta, isso não passa nada mais do que um aluguel. Só que tem uma diferença, que é um aluguel de temporada. É diferente do aluguel normal, que tem um tratamento tributário lá do Carnê-Leão, que todo mundo conhece. Né? O que o Airbnb está fazendo, ou qualquer outra plataforma, é só intermediando esse serviço. Tanto é que o Airbnb emite uma nota fiscal para você dessa comissão que ele cobra. Então, muita gente confunde nessa hora, certo? E por outro lado, né, Igor,
Tem as pessoas que acham que nunca vai dar problema. Nunca aconteceu comigo, não vai acontecer. E tem aquelas pessoas que gostam de organizar muito bem os seus bens. Sim. E essas pessoas estão usando de um meio muito válido, que é a hold patrimonial. O que acontece? Essas pessoas que querem organizar os seus bens, elas estão muitas das vezes colocando É o assunto da moda, né? É o assunto da moda. Elas estão muitas das vezes colocando os seus bens numa holding patrimonial. Por quê? Porque se a pessoa tem ali alguns aluguéis, ela vai pagar ali menos imposto, né, com a holding patrimonial. Além disso, na falta dessa pessoa, os herdeiros não vão ter problema ali com o inventário. E também tem a questão da proteção dos bens dessa pessoa. Ou seja, se ela tiver qualquer problema jurídico ou financeiro, os bens dela normalmente vão estar protegidos por estar na holding patrimonial e não na pessoa física dela. A gente fala bens protegidos para não falar blindados, né? Exatamente. Por muito tempo o mercado usou essa expressão nas holdings de blindagem patrimonial, coisa que a gente sabe caiu por terra, não existe essa blindagem patrimonial, mas a holding ela é um instrumento, sim, de proteger o seu bem, de criar uma camada de proteção a mais, né? Mas deixar bem claro que não é a blindagem patrimonial. A holding, como você mesma disse, é o assunto da moda. Inúmeras pessoas estão querendo fazer. Muitos têm receio também, né, de fazer. Exatamente, muitos têm receio de fazer. Outros talvez querem fazer, mas às vezes eu julgo que nem tem perfil para fazer hold ainda. Exatamente. Certo? Porque hold, gente, tem muita pessoa querendo vender hold para você. Certo? Vender projeto de hold. Hold ele é apenas um nome comercial que foi dado, certo? O conceito de hold, se a gente buscar o conceito de hold, primeiramente dizendo, hold não tem nada a ver, por exemplo, com planejamento sucessório. Uhum. Só que comercialmente dizendo, o mercado adotou esse nome, hold, porque o planejamento sucessório usa-se hold como um instrumento. Uhum. Mas você pode fazer planejamento sucessório até com outros meios, né? Testamento, você pode usar seguro de vida. Exatamente. Né? Existem outros meios para você fazer planejamento sucessório também. A hold é a mais usada? Sim. Na maioria dos casos, ela vai ser mais vantagem do que o testamento, do que seguro de vida, do que qualquer outro instrumento que tem? Sim. Mas não são todos os casos. Isso tem que ficar claro, certo? Para você não cair na ilusão que você agora tem que sair louco aí querendo fazer uma hold. E fugir dessas holdings aí que temos aí dos aventureiros, holdings com 1001 formatos, estruturadas a fim, onde o único objetivo dela é não pagar o ITBI. Isso aí já caiu por terra também. Tem diversas decisões administrativas dos estados, diversas decisões na justiça também, onde mostra que a criação dessas holdings, onde o intuito é sair do ITBI, não, gente, do ITCMD. Mas o ITBI também, certo? O ITBI também tem suas nuances lá na hold, tem sua... ele é protagonista na hold também, mas a hold jamais ela deve ser constituída com o único objetivo de não pagar esses tributos, certo? Abordando outros assuntos ainda do mercado imobiliário, não tem como a gente falar de mercado imobiliário sem a gente falar, por exemplo, do RET. Regime Especial de Tributação. O RET, na minha opinião, voltando àquela historinha nossa da Imobiz e tudo mais, na minha opinião, ele é o maior fator decisivo para o cliente escolher uma contabilidade especializada, para o empresário escolher uma contabilidade especializada no mercado imobiliário. E eu digo isso porque se você olhar no nosso cenário tributário hoje, existe apenas 3 tipos de tributação. Vamos falar 4, certo? Que é Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, certo? Certo.
esses são os 4 tipos. Qualquer negócio que você tiver, você pode ter uma indústria, você pode ter uma importadora, você pode ter qualquer negócio que você tiver, você vai estar em um desses 4. O único mercado que aceita outro tipo, que ele é extra esses 4 regimes de tributação, é o mercado imobiliário, que é o regime especial de tributação. O próprio nome fala, ele é um regime especial, né? E o RET, ele é especial mesmo, porque ele facilita muito, ele é de fácil cálculo, né? Onde loteadoras, incorporadoras, construtoras não, mas onde esse pessoal, loteadoras, incorporadora, condomínios fechados, tem a opção, inclusive condomínios fechados foi decidido agora que pode aderir ao RET sim, tá? Na lei aí, nessa lei, na alteração que teve no Código Civil, se eu não estiver enganado, lei 14.382, alguma coisa do tipo assim. Né? Não gosto nem de comentar de lei, mas se eu não estiver enganado é isso, onde possibilitou o entendimento que possibilitou aderir ao RET os condomínios fechados, certo? Condomínios de lote fechado. O STF entendeu que o mesmo entendimento que tem para as loteadoras e para as incorporadoras deve ter também para os condomínios fechados. Mas voltando ao RET, ele é um instrumento muito eficaz para as empresas que podem aderir a ele, certo? É um instrumento onde você pode sair de uma alíquota lá de 6% praticamente e cair para uma alíquota de 4% fixa. É 2% de economia, né? Se você trazer isso em porcentagem, nada mais é do que 33% de economia nos seus tributos. Talvez isso até te impacta mais, né? Talvez dá até um corte aqui, né? Eu falar que tem 33% de redução nos seus tributos é mais bonito do que eu falar que tem 2% de redução, né? Mas é assim, é 33% de redução nos seus tributos, você aderindo ao RET, né? E o RET, com certeza, ele é a galinha dos ovos de ouro do mercado imobiliário, né? E inúmeros contadores não sabem nem o que é isso. Tem inúmeros contadores que estão tributando os seus clientes aí do mercado imobiliário que tem perfil a aderir ao RET, né? Tributando lucro presumido normal, pagando lá 5,93%, 6% praticamente, né? Então, o mercado precisa se atentar a isso, procurar esses profissionais que têm capacidade de fazer isso da maneira correta, porque o RET também não é simplesmente ir lá, apertar num botão e falar, eu opto pelo RET. Não, tem todo um processo, né? Processo administrativo, processo cartorial. Você tem que fazer a afetação do patrimônio. Inclusive, esse é outro assunto importante da gente estar falando, que é a afetação do patrimônio. O que é a afetação do patrimônio? A afetação do patrimônio é quando quando a incorporadora pega seu patrimônio e desvincula ele do patrimônio da incorporadora e passa a ser um patrimônio da obra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que eu estou fazendo um prédio aqui, esse prédio ele deixa de ser da incorporadora e passa a ser das pessoas que já compraram aquele prédio. Isso é uma segurança para quem comprou esse prédio imensa. Inclusive, eu particularmente só compraria um imóvel na planta se ele tivesse o patrimônio afetado. E dou até essa dica aí para o pessoal aí que não é do mercado imobiliário, mas que é do mercado investidor, certo? A comprar imóveis somente imóveis que têm seu patrimônio afetado. Porque ali, se acontecer alguma coisa, por exemplo, se essa incorporadora quebrar por qualquer que seja o motivo, por um problema trabalhista, qualquer que seja o motivo, o que você pagou ali vai estar mensurado, pelo menos. Talvez outra incorporadora pode assumir aquilo ali e já entra como parte do pagamento. Então, vai te dar dor de cabeça? Vai, lógico que vai. Mas, pô, é muito melhor do que você compra um imóvel na planta e não tem garantia nenhuma se essa incorporadora, por exemplo, quebrar. Então, o RET, patrimônio de afetação, são instrumentos que somente uma contabilidade especializada no setor imobiliário consegue estar executando, consegue estar fazendo.
E outra ferramenta também usada por nós contadores especializados no mercado imobiliário é as SPE e as SCP, né? SPE, Sociedade Propósito Específico, SCP, Sociedade contra Participação. Eu ainda prefiro a SPE, inclusive eu oriento pessoas que estão querendo começar em investimentos imobiliários, pessoas que gostam de administrar obras, a usar a SPE como instrumento para captar recursos de investidores. A SPE é uma ferramenta poderosíssima para você estar captando esse tipo de recurso. Ela, com a SPE, por exemplo, inclusive tem um canal no YouTube que eu vou me recordar o nome do cara aqui, para me dar os créditos a ele, mas ele já faz essa prática há um tempo de usar a SPE para estar conseguindo. Acho que é Thiago Correia, se eu não estiver enganado. Ele já faz essa prática há algum tempo de usar as SPE para estar captando recurso, certo? Então ele fala até dos pilares, né? Pilares da paixão, pilares da segurança jurídica que dá lá para o investidor. Thiago Correia fala muito bem desses pilares, onde ele deixa claro que a SPE esse instrumento é o que vai dar segurança para o investidor estar investindo em você para você estar fazendo um empreendimento, estar vendendo e estar lucrando. Né? Ah, sim, o outro pilar é o pilar monetário, da garantia monetária desse investidor. Ou seja, o investidor vai estar comprando, pegando em troca um imóvel muito mais barato, certo? E a SPE, ela entra como o pilar da garantia, da segurança para o investidor. Porque é na SPE que vai ser criada uma empresa onde o propósito é específico, não único, mas é específico, de criar um empreendimento. E nessa SPE você pode criar, por exemplo, acordo de cotista, onde o investidor vai ter a segurança que ele vai estar entrando em um negócio onde esse negócio não tem perigo, por exemplo, de estar tendo dívidas de empréstimos bancários, por exemplo. Você pode colocar lá no acordo de cotista que a empresa não é permitido captar recursos financeiros a menos que todos os sócios assinem. Então, assim, é um negócio que dá uma segurança jurídica para o investidor gigantesca. Isso facilita você que está querendo começar nesse ramo aí de construir empreendimentos e tá sem o capital, ou talvez tenha até capital, mas está querendo também dividir o risco com outras pessoas. Isso facilita muito você achar essa pessoa, certo? A SPE é um instrumento interessantíssimo. Quando pode usar a SPE também? Quando a pessoa, o terrenista, por exemplo. Então, você sabe onde tem um terreno, onde tem potencial gigantesco de ter um empreendimento, mas esse terreno ele já tem dono. Então, com a SPE, você consegue oferecer uma sociedade de permuta para essa pessoa, onde a pessoa vai entrar com o terreno, e ao final do empreendimento ela vai ter lá um apartamento, 2 apartamentos, que seja. Mas aí, no caso, essa pessoa que disponibilizou o terreno em troca de 2 apartamentos, que seja, ela vai ter que pagar algum imposto para a Receita Federal? Ou a sua pergunta é ótima. Ganho de capital? Exatamente. A sua pergunta ela é sensacional. E, infelizmente, a gente não está vendo o mercado fazer isso da forma correta. A gente tem acompanhado contribuintes pagando ganho de capital na permuta desses imóveis. Não deve pagar. Não deve pagar. Certo? Não há ali uma operação de venda desse imóvel. Então, até nisso, só para você ter uma noção, o planejamento tributário de uma empresa, ele começa lá no planejamento societário. O mercado imobiliário, ele exige um planejamento societário bem feito. E quando você chega lá num terrenista, ou seja, naquela pessoa que tem aquele terreno naquele local bom, naquele local bonito, em Tumbiara, por exemplo, é lá na Beira-Rio. Então, digamos que tem um terreno ali na Beira-Rio ali,
bonito, bem valorizado, e você quer construir um prédio lá, né? E aí, quando você chega nesse proprietário desse imóvel e você oferece uma permuta para ele, ou seja, a gente vai construir um prédio aqui, em troca eu vou te dar 2 apartamentos. Uhum. Tem que ser muito bem conversado e muito bem arquitetado isso aí para que ele não pague o ganho de capital. E muitas das vezes eu tenho acompanhado profissionais que não estão fazendo isso da maneira correta e chega no outro ano, descobre que aquele contribuinte teve que pagar o ganho de capital, porque não foi feito um planejamento da forma correta, certo? A permuta de imóvel, ela não incide ganho de capital se feito da maneira correta desde o início. E falando ainda de ganho de capital, é importante a gente falar da Lei 14.973, uma lei recente, né, onde dá a possibilidade de atualização dos imóveis. Talvez uma grande armadilha da Receita Federal, né? Não vou generalizar, porque em alguns casos essa lei vai ser aplicável e vai ser benéfica para o contribuinte, sim, tá? Inclusive, a gente teve cliente lá no escritório que a gente já fez o planejamento e vamos aplicar a Lei 14.973. A Lei 14.973 nada mais é do que você pagar o ganho de capital, certo? Trazendo aqui para uma linguagem não tão técnica, mas nada mais é do que você pagar o ganho de capital de forma antecipada. O que é de forma antecipada? Antes da Lei 14.973, você pagava o ganho de capital dos imóveis quando você vendia o imóvel, certo? Então, por exemplo, comprei o imóvel no ano de 2010 por 100 mil. Estou vendendo agora no ano de 2024 por 250 mil. Pago um imposto de 15%. Lógico, tem fator de redução, tem um monte de coisa lá que pode ser considerado. Pago um imposto de 150 mil. O imposto sobre uma base de cálculo de 150 mil. Estou dando só um exemplo, porque tem outras coisas ainda, tem isenção para os 440 mil, tem várias coisas aqui que devem ser levadas em consideração. É só para a gente dar um exemplo da Lei 14.973. Com a Lei 14.973, o governo ele cria certas regras que falam assim, ó, se você não quer vender esse imóvel por agora, você pode já pagar o ganho de capital agora numa alíquota bem mais baixa, certo? E na hora que você vender, já está tudo quitado, está tudo certo, né? Só que as regras que ele coloca, eu não vou nem comentar aqui, porque senão alonga muito. As regras que ele coloca vai compensar para quem não tem um planejamento de venda de imóvel nos próximos aí 7, 8, de preferência nos próximos 12 anos, certo? Então, assim, precisa de planejamento. Não é simplesmente falar que ela também não serve, né? Mas eu posso falar que ela é uma armadilha, porque já tem profissionais da contabilidade achando que essa lei é uma lei de benefício muito grande, aplicando a lei para todo mundo que chega lá, e muitas das vezes isso aí vai ser um prejuízo para o bolso do contribuinte. E falando também de construtor, vale lembrar também que aquele construtor que construiu ali e vendeu aquele imóvel ali depois da construção, ele já não se equipara mais como construtor ou construção para venda. Ele se equipara ali como um incorporador, porque ele fez a venda após a conclusão, né? E também tem o caso daquela construção para venda, né, do construtor, que faz mais de 2 unidades, né, faz 2 casinhas em um lote. Esse caso do construtor que faz 2 casinhas em um lote, ele se equipara como pessoa jurídica, mesmo sendo pessoa física. Sim, a lei, a Receita Federal estabelece que o construtor, como comercialmente as pessoas conhecem, né? Eu até citei aquele cara que faz as casinhas para vender, constrói as casinhas para vender. O termo correto, na verdade, é construção para venda, né? Construção para venda. Mas assim, esse cara que faz na pessoa física, a Receita Federal, ela pode equiparar, o que você está dizendo é isso, ela pode equiparar esse cara a PJ. E ela tem feito isso, né? Ela tem feito isso. Porque existe uma cartilha da Receita que fala, se a pessoa constrói um imóvel e vende ele em menos de 5 anos, a Receita Federal pode entender que esse cara é um incorporador. Ou que ele constrói para a venda, né? Qualquer um dos dois. Se ele vende esse imóvel
antes de terminar o imóvel, ela vai equiparar ele a um incorporador. Se ele vende depois que termina o imóvel, ela pode caracterizar ele como construção para venda. E isso pode dar uma diferença gigantesca, porque às vezes esse cara fez um ganho de capital, e aí ele arrumou todas as despesas do ganho de capital dele e pagou um imposto bem mais baixo no ganho de capital. Na hora que a Receita Federal equipara ele construção para venda, a depender do jeito que ela equiparar ele, que a gente não sabe como vai ser, ele pode cair numa alíquota lá muito mais alta. Talvez todo o lucro que ele ganhou naquela casa, ele vai perder. Isso não é terrorismo tributário, não. Isso é o que está acontecendo hoje na Receita. Às vezes as pessoas elas não querem escutar aquilo que está acontecendo, aquilo que elas não querem escutar. Isso. Né? Ninguém quer escutar aquilo que não quer escutar. Mas muitas das vezes a gente tem que escutar para a gente se planejar. Né? É o caso do Pix. Eu torno a falar o caso do Pix. Há pessoas fazendo, represando receitas, não declarando, unicamente, exclusivamente porque acha que está lastreado com notas fiscais. A Receita Federal tem controle dos PIX. E se a Receita Federal ir lá no volume, lá na roletinha de aumentar o volume e falar, hoje a gente vai fiscalizar todo mundo, muita gente que vai... não tem o que fazer. Então, assim, precisa ter prudência. O fato das empresas, dos construtores, dos contribuintes em geral, optar por não ter prudência porque o vizinho está fazendo há 5 anos e não deu errado, é muito errado. Porque na hora que dá errado, o prejuízo é muito grande, o passivo oculto é muito grande. Eu gosto de brincar que a Receita Federal... ela trabalha com o tipo de fiscalização como se fosse você andar sem CNH na rua. Você conhece aquele primo seu que anda sem CNH há 5, 6 anos e nunca caiu numa blitz? Mas pode acontecer. Mas ele pode sair ali, exatamente. Ele pode sair ali amanhã e cair numa blitz. Exatamente. Né? É a mesma coisa a Receita Federal. Talvez você tá andando aí errado, no mundo das trevas ali, passando perto, e até hoje não deu errado. Mas a qualquer momento ela pode te pegar. Então, assim, planeje, procure uma contabilidade que entenda do seu nicho de mercado. Se você é médico, procure uma contabilidade que entenda de médico. Se você é do imobiliário, procure uma contabilidade que entenda do imobiliário para que você possa evitar esse tipo de confusão. E é importante lembrar que se a Receita Federal chegar nesse ponto, por exemplo, que pode acontecer, não é só daquele momento ali para frente, porque muitas pessoas pensam, não, é só daquele momento ali para frente. Mas não, é os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos a Receita Federal pode comprometer a pessoa ali. Eu vou voltar um pouquinho antes também, que a gente foi alongando em alguns assuntos. E aí, quando eu falei que eu preferia a SPE do que a SCP, eu esqueci de falar um assunto importante, que eu sempre faço questão de falar. O motivo que eu não gosto da SCP, principalmente para a pessoa que vai tocar essa obra, o administrador da obra, é porque ele fica com um investidor que não concorre, que não ajuda ele em nada nos riscos do empreendimento. E querendo ou não, esse negócio ele tem risco. É claro que tem risco. Não existe nenhum negócio que não existe risco. Até colocar seu dinheiro na caderneta de poupança há risco. Quanto mais um negócio desse não vai ter risco, é claro que tem risco. Outro motivo que eu não gosto, a Receita Federal passou a ter entendimentos obscuros quanto à SCP, que é em relação a empresas que estavam usando da má-fé e estavam criando SCP para a venda de imóveis. Certo? Para não pagar tributação. Ou seja, essas empresas iam fazer um empreendimento, vendiam um imóvel e criavam uma SCP com esse comprador, como se ele estivesse se tornando sócio dessa empresa. Antigamente, a SCP, o sócio investidor dela, ele era até chamado de sócio oculto, ele não aparecia. Né? Então, a Receita Federal passou a entender que, na realidade, essa incorporadora estava fazendo uma venda, e de fato estava. Essa incorporadora estava usando da má-fé para não estar pagando tributos. E a Receita Federal desarticulou uma série de empresas que estavam fazendo esse crime tributário.
Então a SCP, hoje, na minha opinião, ela tem que ser mais bem trabalhada. A gente trabalha com SCP? Trabalhamos sim. Em muitos casos, ela pode funcionar. Mas, nesses casos de exemplo que eu dei anteriormente, eu não vejo como saudável estar usando ela, certo? A gente pode estar mudando de assunto agora, um assunto importante que a gente pode estar falando. E uma dúvida muito comum é que, sim, o brasileiro ele deixa para procurar as informações e receber as informações muitas das vezes quando ele já está na metade do caminho. E uma dúvida muito comum é, se eu tenho uma construção, um empreendimento que já se iniciou, eu posso aderir ao RET? Certo? E a resposta é que sim. Não é o ideal. O ideal é que se faça isso antes, porque existe o período de aceitação do RET, período de afetação do patrimônio, tudo isso demanda tempo. Mas pode, certo? A regra para aderir ao RET é você afetar o patrimônio e fazer as outras regras administrativas que nós, contadores do mercado imobiliário, conhecemos. Mas não tem nenhum impeditivo lá, que fala na lei do RET ou na lei de afetação de patrimônio, nada disso, que bloqueia fazer se uma obra já iniciou, certo? Então você pode sim e deve fazer para estar buscando esses incentivos fiscais que tem. Falando, eu gosto muito de falar de incorporadora, de loteadora, mas eu sou apaixonado no mercado da construção civil. É um mercado que eu já fiz casa para vender também, eu já fui o famoso construtor. E é um mercado que enche meus olhos na realidade, brilha meus olhos. E o que eu percebo é que o contador que não é do mercado imobiliário, ele meio que trabalha no automático com as empresas de construção civil. Empresa de construção civil, ela tem que ter análise do contrato dessa empresa. O que eu vejo aí no mercado da contabilidade é os contadores, eu não estou generalizando, tem muito contador sério, mas o que eu vejo em sua grande maioria são contadores tributando essas empresas do ramo da construção civil com base em notas fiscais. Sim, a nota fiscal ela é um documento que deve ser analisado, mas não menos importante e nem mais importante, o contrato dessa empreitada também tem que ser analisado. Porque é no contrato que vai mostrar se é empreitada global, se é empreitada parcial, entendeu? É no contrato que vai te dar todas as informações para que você, contador, vai atrás de incentivo fiscal, de entender se pode abater algum material. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O contador ele precisa estar atento a todos os instrumentos, a todos os documentos da empresa, não somente na nota fiscal, entendeu? Então, assim, construção civil, não dá para você fazer tributação de construção civil com base em robotização, não. Pegando nota fiscal, lançando no sistema e deixando o robô calcular imposto, não. Construção civil, você tem que pegar o contrato e tem que analisar, né? Se é um contrato que foi feito, por exemplo, para um órgão público, para uma prefeitura, por exemplo, talvez um contrato de licitação, né? E falando de licitação, abre mais inúmeros assuntos aqui para a gente estar conversando, né? Um assunto que eu, particularmente, sou apaixonado também, somos especialistas nesse assunto de licitação, principalmente da construção civil, né? A licitação, ela já começa tendo ter uma análise, né, de toda... do próprio edital da licitação. Você tem que entender se a licitação é por empreitada global, você tem que entender se a licitação é por menor preço. Tem vários tipos de licitação, O contador ele tem que ter ali um conhecimento desses tipos de licitação, certo? Se é dispensa, existem inúmeros jeitos. E dentro da licitação, existem inúmeras exigências dentro do edital dessa licitação. Existe BDI, planilha orçamentária, né? Existem os índices de liquidez dessa empresa, índice de capacidade de pagamento, acervo técnico. Todos esses documentos, a Imobize já é acostumada a trabalhar, já é acostumada a providenciar para a empresa, né? Então, assim, faz total diferença. A gente tem um índice lá na Imobize de aceitação de empresas vencedoras em licitação, que é uma coisa absurda, entendeu? E justamente por conta disso, a gente conhece do mercado da licitação, sabe como funciona, né?
Tá tudo na lei de licitação? Tá tudo na lei de licitação. Mas qualquer detalhe que é passado em branco dentro de um edital, você perde a licitação. Né? E a gente orienta também os nossos clientes a poder avaliar os concorrentes deles. Às vezes tem concorrente que não está apto a estar participando daquela licitação e muitas das vezes o cliente ele tem que saber o porquê que ele não está apto. Então, licitação hoje é um dos fortes da Imobiz e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu arrumo edital de licitação, igual a gente falou na história, desde os meus 16 anos. É uma coisa que eu faço. Os índices de capacidade de pagamento da empresa, capacidade de execução da obra, faz total diferença e a gente tem os modelos deles lá muito bem elaborados, né? Modelos esses que não são engessados, não é o mesmo modelo para todas as empresas, né? São modelos que a gente vai adaptando e vai criando uma identidade para cada empresa, né? E licitação é algo, sim, que faz parte do mercado imobiliário e que eu gosto muito. Pessoal, então se você chegou aqui até agora conosco nesse bate-papo que foi incrível, eu só tenho gratidão, espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido alguma coisa para seu negócio, para a sua vida, e só gratidão mesmo, passar a palavra para a Luzia aqui, agradecer você também, Luzia, pela excelente bate-papo que a gente teve aqui hoje. Eu que agradeço, foi uma honra participar desse bate-papo aqui e compartilhar os nossos conhecimentos com outras pessoas que estão em busca também, né? E para você que quer saber mais, manda mensagem pra gente no WhatsApp, chama a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube, que a gente vai estar dispostos a atender vocês. Até mais!